Queridos, abre comigo Gênesis capítulo 16, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Gênesis 16, do 1 ao 6. Diz assim as Escrituras: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a senhora para ela desprezar. Por ela desprezar. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos corações à disposição do seu Espírito. Pai, que os nossos corações sejam como a terra, para receber a semente da tua palavra. E que essa terra possa absorver a tua palavra, de maneira que nenhuma ave de rapina ou nenhuma circunstância venha roubar o potencial da sua palavra, de produzir frutos em nosso coração. Então, Pai, pedimos também espírito de sabedoria, de discernimento, entendimento e graça, para que possamos, ó Deus, assimilar e absorver a tua palavra, para que os nossos caminhos sejam pautados segundo a sua palavra e não segundo as nossas perspectivas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. O título da minha mensagem é Coragem para semear e esperar pela colheita. Coragem para semear e esperar pela colheita. Aí está uma coisa muito importante para as nossas vidas. A coragem é necessária para escolher que semente fazer e quando fazer. Mas sabemos que existe um processo que nós precisamos aguardar para que a colheita chegue até nós. E nós precisamos de coragem para as outras coisas. E eu quero trazer essa palavra usando essa referência da história desses três personagens bíblicos: Abraão, Sarai e Agar. Eu quero mostrar pelas Escrituras como, se nós não estivermos atentos ao movimento que fazemos, como nós podemos colher coisas não boas para as nossas vidas, como nós podemos sofrer algum dano pelas atitudes ou por negligenciarmos essa semeadura, negligenciarmos até mesmo a espera da colheita. Então, eu quero construir isso com você. Nós vamos lembrar, irmãos, que o Senhor fez uma promessa a Abraão e que ela se cumpriu. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 12, ele diz assim, não precisa abrir, quero ler para você. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então o Senhor fez uma promessa a Abraão. Ele disse: Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou te abençoar. Eu farei de ti uma nação. E nós sabemos, irmãos, naturalmente falando, que para que você possa construir, edificar uma nação, nesse caso, o nascimento do povo israelita, nós sabíamos que se Deus falou que a partir dele se tornaria uma realidade, ele precisaria ter filhos, ele precisaria ter descendência. Então Deus faz uma promessa de que ele deveria esperar até que a promessa, o cumprimento da promessa se estabelecesse. Olha aqui também, Gênesis 18, 10 diz assim: Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Aqui o anjo do Senhor chega e encontra Abraão na sua tenda. Então ele diz, lá no 12, vou te abençoar. E depois no 18 ele diz assim: Quando eu voltar, você vai estar com um bebê no colo. Gênesis capítulo 21, 2 diz assim: Sara concebeu e deu luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falar. Então nós vemos um processo aqui. Nós vemos Deus falando para Abraão: Eu tenho uma promessa para ti. Aí Deus vem e fala novamente: Você daqui a um ano vai conceber.
Quando ele volta para visitar, a palavra do Senhor está nos mostrando que se cumpriu a promessa. Agora nós precisamos perceber, irmãos, que há um processo para tudo isso. E aonde nós falhamos? Nós falhamos muitas vezes em não proteger as promessas que recebemos. Proteger como? Proteger em oração. Proteger como? Proteger em confiança. Proteger em obediência. Proteger guardando aquilo que Deus disse. Muitos de nós achamos que quando Deus promete uma coisa, Ele vai fazer de maneira aleatória. Não, Ele não vai fazer de maneira aleatória. Ele espera que nós correspondamos com as promessas. De que maneira? Qual é a melhor correspondência que nós podemos dar em relação às promessas de Deus? Sabendo esperar em oração. Sabendo esperar com o coração quebrantado, para que Deus nos direcione para dentro desse propósito, para dentro do cumprimento daquilo que Ele mesmo disse que quer realizar. Então, a pergunta que nós devemos fazer: Deus mente, irmãos? Deus mente? Não mente. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Agora, outra pergunta que eu quero fazer: Deus se esquece, irmãos? Não. A Bíblia diz que Deus não se esquece, porque em Isaías 44, ele diz que Ele não se esquece. Então, quando Deus faz uma promessa, nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz assim: o Senhor está velando pelo cumprimento da sua promessa. Ele está velando. O que isso nos ensina? Que Deus ele é soberano sobre tudo aquilo que Ele prometeu, que Deus está protegendo aquilo que Ele liberou, e que Deus ele tem o governo e a competência diante da sua soberania, ou por meio da sua soberania, de fazer com que cada um dos seus estatutos e vontades aconteçam. Amém? Deus está velando pela sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer para nós que tudo vai passar, mas o que vai permanecer é a palavra de Deus. Por quê? Porque quem disse foi Deus, não foi o homem. Nós podemos até falar algumas coisas que talvez caia por terra, quando nós não temos convicção daquilo que liberamos. Mas o que Deus disse nunca cairá por terra, porque quem disse foi o Senhor. E nós precisamos entender isso. Mas muitas vezes, quando nós temos uma promessa da parte de Deus, o problema se encontra justamente no meio do processo. Deus disse que vai fazer. Nós estamos vivendo um processo e nós não sabemos esperar com coragem. Nós até temos coragem para dar o primeiro passo, mas muitas vezes nós não temos o mesmo nível de coragem para saber esperar. Nós tentamos dar uma forcinha e uma ajuda para Deus. Deixa eu dizer, Deus não precisa nem da minha e nem da sua ajuda. Amém, irmãos? Sim. Você está comigo aqui? Sim. Porque Ele é soberano. Deus tem os meios. Deus tem o seu modo. Deus tem a sua maneira. Então, ao fazer essa pequena introdução, coragem para semear e esperar pela colheita, eu quero trazer para você aqui essas três pessoas. E nós mergulharmos um pouco no papel de cada uma dessas três pessoas. Nós temos Abraão, nós temos Agar e temos Sarai. E cada uma dessas pessoas possui o seu próprio papel, a sua própria, vamos dizer assim, função dentro da promessa de Deus que a partir de Abraão, uma nação nasceria. Quando eu olho para Abraão, eu percebo que Abraão ele deveria, ou ele poderia ser chamado por nós de o semeador. Abraão é o semeador. Por quê? Porque a partir dele nasceria uma nação. Há nele uma capacidade de semear. Deixa eu dizer para você, Deus plantou em você uma capacidade de semear. E você precisa se olhar, se enxergar como um semeador. Porque Gálatas capítulo 6, ele vai dizer que homem nenhum zombe de Deus. Tudo que ele plantar, ele vai colher. E o homem não está se referindo a gênero, está falando de humanidade. Seja mulher, seja homem, seja jovem, seja adolescente, seja o jovem, seja o idoso, alguém humano, que Deus plantou dentro dele uma essência, que Deus plantou dentro da sua vida, o Espírito Santo. Todos nós somos um semeador, e todos nós vamos semear alguma coisa, querendo ou não. Quando eu olho para isso, Abraão é o semeador, e ele tinha que ter discernimento de Deus para poder ser um bom semeador, ou fazer a escolha correta para semear de maneira adequada. Por outro lado, nós temos Agar e Sarai. São duas terras. Abraão precisava escolher qual era a terra que ele iria colocar a sua semente. Estava sobre o governo e a gerência dele.
E meu irmão, deixa eu dizer para você, está sobre o seu governo, a sua gerência, saber semear. A grande questão é que Deus nos deu autoridade para escolher que tipo de semente semear. Mas Ele removeu de nós a autoridade de colher segundo aquilo que nós semeamos. Porque é consequência. Não tem como você não colher o que você plantar. Mas você tem como escolher o que plantar. Isso é o que Deus nos deu. Deus colocou nas suas mãos essa competência e nós precisamos entender isso. Então, com base nisso, nós precisamos avaliar o que aqui? Se nós vamos ser semeadores na terra de Agar ou na terra de Sarai. Nós temos que escolher qual terra nós vamos plantar. Qual terra nós vamos semear. Aonde nós vamos lançar a nossa semente. Ou na terra de Agar ou na terra de Sarai. Eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero trazer esse ensinamento ao seu coração. É algo que ministrou demais na minha vida, há pelo menos já 2 a 3 anos atrás, talvez, meditando sobre isso, eu comecei a perceber que muitas vezes a grande questão aqui é como nós planejamos viver o que Deus disse que vai nos levar a viver. E é nesse planejamento que nós falhamos. É nesse planejamento que nós erramos o alvo. E nós precisamos, como eu disse, de coragem, não só para semear, mas de coragem para esperar até que a colheita chegue. Sabe, então deixa eu dizer, cuidado com o seu planejamento durante a espera. Por quê? Quando nossas perspectivas elas não estão alicerçadas na palavra, as circunstâncias nos conduzirão. Quando nós não estamos fixados, apegados à palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz, toda e qualquer circunstância, momento, tempo, pode se assenhorar das nossas decisões. Porque as circunstâncias elas têm a capacidade de nos levar para um lugar de ansiedade, de preocupação, de dúvida, de medo e de incertezas. E se nós não tivermos coragem para abraçar a palavra do Senhor, e para ser dirigidos pela palavra do Senhor, para que aguardemos os processos, para que a colheita chegue até nós, nós podemos fazer planejamentos que nos levarão para longe da vontade de Deus. Eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Olha só o que Tiago, capítulo 1, versículo 13 diz. Ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha como isso é importantíssimo. A cobiça. Ninguém é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Acho que Deus está me tentando. Remova isso da sua boca, irmão. Deus não vai te tentar. Você é tentado pela sua própria cobiça, o seu próprio desejo do seu coração. Eu sou tentado pela minha própria cobiça ou pelo próprio desejo do coração. Nós somos tentados pela cobiça dos nossos corações e pelos desejos do nosso coração. É essa a rota e o caminho que Satanás usa para poder tentar alcançar o nosso coração. E ele se move através disso. Então, quando eu falo cuidado com o seu planejamento, olha para as Escrituras comigo agora, Gênesis 16:1. Vamos acompanhar aqui, para você entender como isso que eu li em Tiago capítulo 1 começa a acontecer no coração de Sarai. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, chamada por Agar. Eis que o Senhor, diz Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar os filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei como filho por meio dela. E Abraão anuiu, aceitou ao conselho de Sarai. Quando eu olho para esse versículo 1 e 2, eu me deparo com o quê? Um problema, uma resolução e um possível resultado. Ou um resultado. Sarai se depara com o seu contexto. O que ela sentiu? Esterilidade. Ela sentiu a sua dor, ela sentiu a sua incapacidade, ela sentiu o seu momento,
ela se deparou com a sua dura realidade, então ela começou a pensar sobre isso de tal maneira que ela começou a fazer resoluções no coração. Como eu vou resolver este problema? Como eu vou dar uma solução para este problema? Ou seja, o que ela começou a permitir? Que a carnalidade dela, conforme nós lemos em Tiago, capítulo 1, a cobiça do coração dela começou a guiar os sentimentos dela, começou a guiar o planejamento dela, começou a guiar o que ela queria trazer como uma solução para o que estava a viver. Então, quando ela se depara com a sua esterilidade, qual a esterilidade? No versículo 9 diz assim, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Eu sou estéril. E quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com um momento das nossas vidas e que parece que nós estamos na esterilidade. E esterilidade é ausência de fruto. É quando áreas das nossas vidas não progridem. É quando áreas das nossas vidas não são mudadas. É quando áreas das nossas vidas não têm um encontro com o poder de Jesus. Em que o poder de Jesus nos toca de tal maneira que muda aquela esterilidade. Que muda aquela incapacidade de frutificar segundo um fruto justo de uma mudança de vida. O fato que ela se deparou com a sua circunstância de vida. Ela se deparou com a sua própria dor, com a sua própria esterilidade. E ela começou a pensar. Quantas vezes nós nos deparamos com momentos das nossas vidas e que parece que tudo está estagnado. E nós precisamos cuidar com sentimentos de estagnação, sentimentos de frustração, sentimentos de impotência diante de circunstâncias que efetivamente nós não temos como resolvê-las. Porém, ela teve um pensamento. E qual o pensamento? Já que ela sentiu sua esterilidade, ela teve um pensamento. E nesse pensamento ela culpa alguém. Ela diz no versículo 2, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Quase sempre pessoas que estão num sentimento de impotência, num sentimento de esterilidade, que nada está avançando, nada está rompendo, ela quase sempre vai projetar para o exterior. Alguém é culpado por eu estar vivendo isso. Alguém é culpado. A economia é culpada, meu esposo é culpado, minha esposa é culpada, meu filho é culpado, o pastor é culpado, o presidente Marcelo é culpado, né? O ministro agora, o primeiro-ministro de Portugal também é culpado, qualquer pessoa é culpada. A gente vai projetar a culpa em alguém. Isso me faz lembrar dessa natureza que recebemos de um casalzinho chamado Adão. Quando Eva peca e Adão peca, o Senhor vem falar com Adão. Adão, o que está acontecendo? O que ele diz? Foi a mulher que você me deu. O que Adão está dizendo? Eu não queria, mas você me deu. Quase sempre a gente quer projetar para alguém a culpa do que estamos vivendo e não assumimos a responsabilidade de nós resolvermos o nosso momento de vida sem que outro seja culpado por aquilo que nós devemos assumir. Porque afinal de contas, nós precisamos, irmãos, não entregar as nossas vidas na mão de outras pessoas. Porque se você disser que o culpado é A, B e C, então significa que o A, B e C é que domina a sua vida. Não é você. Você está reconhecendo que você não tem governo da sua vida. Você está reconhecendo que não é você que está a cuidar da sua vida. Que não é você que está a controlar a sua vida, mas é alguém. E nós vamos mostrar isso pelas Escrituras. Versículo 2 ainda. Quando ela sentiu esterilidade, quando ela pensou que alguém é culpado, o próximo passo ela fez a resolução e ela disse assim, Gênesis 16, 2, melhor dizendo, disse Sarai a Abraão, né, na parte 2, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sarai estava carregada de cobiça. Quando ela diz, me edificarei com os filhos dela, ela estava dizendo, eu preciso resolver esse problema. Nem que eu tenha que usar alguém para poder chegar a esse lugar.
nem que eu tenha que criar os meios e as maneiras para poder alcançar o que eu quero. E como nós vemos em Tiago 1, a cobiça vai gerar o quê? Vai gerar pecado, o pecado vai gerar morte. Então, nós somos tentados pela própria cobiça da nossa alma. O que Sarai não estava a fazer era aguardar em fé. O que ela não estava disposta a fazer é ter coragem para esperar o tempo certo. Ela queria resolver o seu contexto de uma maneira rápida. Ela tinha pressa no seu coração. E meu irmão, permita-me lhe dizer isso. A pressa não vai te levar para o lugar certo. A pressa vai te distanciar dos planos do propósito de Deus. Por isso que nós falamos muitas vezes aos jovens: cuidado, não tenha pressa de querer ser um adulto. É adolescente, é jovem. Eu falo para os adolescentes, eu acho engraçado os adolescentes que querem ser adultos. Se eu soubesse o preço que é ser adulto. Só os boletos que chegam em casa, irmão. Então, ó, as adolescentes mais novinhas vai brincar de boneca mesmo, vai pentear o cabelo, fazer chapinha, fica ali os meninos, vai brincar de carrinho. A melhor coisa que você faça, curta a sua adolescência, curta a sua fase de criança. Não queira ser adulto logo não, porque quando os boletos começarem a chegar, irmão, nós que somos pais sabemos, né? Mas Deus dá graça para a gente pagar os boletos, aleluia, glória a Deus. Porque a gente tem que confiar no Senhor. Mas o fato é que ela fez uma resolução no coração. Ela falou: Abraão, toma a serva Agar. Vamos remover aqui, irmãos, qualquer noção de que naquela altura essas coisas eram aparentemente normais, comuns. Vamos remover isso, vamos trazer para os dias atuais. O que ela estava a fazer aqui é entregar o curso da vida dela na mão de uma outra pessoa. E meu irmão, você não pode entregar a sua vida no curso de outra pessoa. Posicione-se naquilo que você sabe que é bíblico e que você deve fazer. Não entregue a sua vida na mão de outra pessoa. Porque se você assim o fizer, você estará correndo um grande perigo. Principalmente de se afastar da vontade de Deus. Continuando. Depois dessa resolução, há uma aceitação de ambos. O casal fez um acordo. Gênesis 16:2 diz assim: Abraão, no finalzinho dele, anuiu ao conselho de Sara. O que é anuir? Nós vamos saber um pouquinho mais para frente aqui, no tópico 2. Mas o fato é que eles entraram em acordo. Eles aceitaram um acordo entre eles. E esse acordo era um acordo de morte, irmãos. Não era um acordo de vida, porque não era um acordo dentro do plano e do propósito de Deus. Foi um acordo idealizado pelo momento que eles estavam vivendo. Foi um acordo idealizado pelo circunstancial. Foi um acordo idealizado pela frustração. Foi um acordo idealizado pela dor. Foi um acordo idealizado por carnalidade. Por carnalidade. Então nós precisamos estar atentos que nós não podemos fazer acordos carnais. Isso me faz lembrar de Atos dos Apóstolos, de Ananias e Safira. A igreja primitiva nos seus dias estava vivendo um grande mover do Espírito. A igreja estava avançando, a igreja estava crescendo. As pessoas estavam umas ajudando as outras, as pessoas estavam a viver o que a palavra do Senhor nos ensina a viver como igreja. Nós precisamos ser ajudadores uns dos outros, celebrar uns as vidas dos outros, cooperar uns com os outros, não viver em torno só da nossa própria ilha pessoal, mas ser abrangentes no que diz respeito ao reino e o mover do reino. E Ananias e Safira, vendo as pessoas fazerem as coisas bonitas, né, do início da igreja, vendendo suas propriedades, repartindo, havia comunhão, havia oração, havia unidade entre a igreja nos seus dias. Ananias olha para tudo isso e eles tiveram uma boa ideia: vamos vender nossa propriedade, porque nós também queremos ficar bem na foto. Nós queremos também que as pessoas falem de nós. Olha só, Ananias e Safira venderam sua propriedade, deram seus recursos também. Olha que casal top, aleluia, glória a Deus. Nós temos essas coisas no nosso coração. A gente quer que as pessoas nos aplaudam. Mas eles fazem um acordo de morte. Deus não tinha pedido para eles. A igreja estava a ver aquilo. O Senhor não estava obrigando ninguém a fazer aquilo, mas eles fizeram um acordo. Eles venderam a propriedade, chegou diante de Pedro para entregar
o recurso, Pedro discerne pelo Espírito qual era o acordo que eles fizeram. E nós sabemos o final da vida de Ananias e Safira. Eles caíram mortos. Não valeu de nada aquele planejamento. Porque havia cobiça no coração. E nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Nós precisamos prestar atenção, sabe, quando nós aceitamos certas ideias, quando nós acertamos uma boa ideia no nosso coração, que não tem nada a ver com o modo de Deus. O que Sarai trouxe para Abraão foi uma boa ideia. E Abraão aceitou a boa ideia. Então, segundo tópico que eu quero trazer ao seu coração: não se movimente por algo ou por uma boa ideia. Olha, eu tive uma boa ideia. Essa boa ideia, você apresentou a Deus. Você tem o sim, o amém de Deus. De fato, verdade. Porque se a boa ideia tiver o sim de Deus, Ele vai abrir as portas e fazer as coisas acontecerem. Se a boa ideia não tiver o sim de Deus, Ele vai literalmente interromper. Nós precisamos cuidar com isso. Você tem que ter discernimento para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter discernimento para ouvir a voz de Deus, para nós não acharmos que a nossa boa ideia é uma vontade alinhada com a vontade de Deus. E eu vou te mostrar como Sara tomou uma decisão que não era a vontade de Deus. Sabe, Gênesis 16, 2, vamos lá, ele diz assim, no final do texto: e Abraão anuiu ao conselho de Sara. O que é anuir? Ele aceitou, ele concordou, ele atendeu, ele atendeu a sua solicitação, ele deu ouvido, ele concedeu, ele obedeceu, ele aceitou ser obediente ao conselho de Sara. É isso que no original hebraico essa palavra anuiu representa. Ou seja, ele entrou em acordo. Sabe, querido, quando escolher a semente correta não é uma prioridade, nós nos tornamos lascivos. Porque a lasciva é fruto da concupiscência do nosso coração. A lasciva é fruto do desejo mal do nosso coração. A lasciva é um movimento em prol de atender a nossa carnalidade, buscar uma satisfação pessoal na vida. A grande questão é que nós precisamos perceber que a lascívia é a mãe da irresponsabilidade. Quando nós permitimos que o nosso coração seja movido por concupiscência, por carnalidade, e nos tornamos lascivos no modo como nós nos relacionamos com a semente que Deus vai nos dar, e nós nos tornamos irresponsáveis, nós começamos a nos distanciar da vontade do Senhor. Sabe, Abraão, ele não considerou as consequências de aceitar se mover por uma boa ideia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor diz que Deus opera o querer e o realizar. A nossa tarefa é discernir qual é o querer de Deus. Porque se nós discernirmos qual é o querer de Deus e nos movermos segundo esse querer, Ele vai fazer com que o realizar se manifeste. O que Deus quer? Como Ele quer? Como Ele vai fazer? Qual é o meu papel nesse processo? Porque se nós não discernirmos isso, irmãos, nós podemos nos tornar como Abraão e Sarai nesse contexto. Nós vamos fazer as coisas de acordo com uma boa ideia. Nem sempre uma boa ideia é inspirada por Deus. Irmão, nem sempre uma boa ideia é inspirada pelo Senhor. E nós precisamos ter discernimento a respeito disso. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 6, versículo 45. Ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio do coração. Esse texto mostra e revela o coração de Sarai. Devia ter sido uma mulher sábia e aprender a guardar o tempo de Deus. Só que nós precisamos olhar para que Abraão também não era tão inocente assim, não. Certamente no coração dele, ele também estava temerário com o seu contexto.
ele também deve ter se deparado. Quando Sarai abre tudo isso para ele, ele deve ter absorvido as mesmas coisas. Ele se sentiu estéril, pois era velho. Ele se sentiu incapaz, porque a idade já havia se passado. Ele sentiu as dores que a Sarai sentiu. E por isso, ele, ao permitir que essas dores dominassem também o coração dele, ele aceitou o convite de Sarai. E também como ela se tornou lasciva. Então os dois se moveram em prol dessa decisão. Vamos lá. 3. Agar, irmãos, é o modo do homem. É como nós fazemos as coisas. Por quê? Porque Agar é uma figura de descrença das nossas dores, dores da nossa alma, das frustrações, da incredulidade, das dívidas emocionais, de pecados e tantas coisas que podem ainda estar falando as nossas vidas. Agar representa, carnalidade. Representa a força do nosso braço. Representa o jeito que nós fazemos as coisas. Não segundo uma perspectiva divina. E nós precisamos fugir desta terra. Nós precisamos fugir desse ambiente. Irmãos, nós precisamos entender que Agar nunca foi uma opção para Deus na história de Abraão e Sara. Agar não era a mulher da promessa de Abraão. Agar nunca foi uma escolha para Deus, nunca foi uma opção para Deus, mas muitas vezes nós escolhemos aquilo que não é uma opção para Deus. E quase sempre escolhemos por causa da concupiscência do nosso coração, irmãos. Deixa eu lhe dizer algo, não considere opção para a sua vida aquilo que nunca foi uma opção para Deus. Mas, irmãos, para nós não considerarmos o que não é uma opção para Deus, nós vamos de discernimento. E discernimento é oração, meu querido. É oração. Nós precisamos orar mais pelas coisas das nossas vidas. Nós precisamos orar mais pelas coisas que nós queremos fazer. Nós precisamos orar mais antes de tentar fazer sequer um planejamento. Não espere chegar no final do ano para você decidir o que você vai fazer no ano 2024. Olha, comece a orar agora, Deus, o que o Senhor tem para mim em 2024. Antes de você pegar a sua listinha, pega um papel e fala, Jesus, qual é a lista para 2024? Ei, a gente precisa entregar a nossa vida no curso da vontade de Deus. Agora, quem sabe a sua boa ideia, quem sabe Deus possa até fazer ela acontecer. Desde que você considere algo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez aquela boa ideia seja um desejo bom do seu coração, mas Deus só vai fazer se você se agradar dele. Ou seja, o que é agradar de Deus? Ele precisa ser o centro da sua vida, estar no primeiro lugar na minha vida. Então, ao invés de nós fazermos listinha do próximo ano, eu vou pintar minha casa de azul, de amarelo. Os homens vão trocar jantes do meu carro. Trocar uma liga-leve. A rapaziadinha que tem carro aí, né? Vou tunar o meu veículo. Pergunta para Jesus se você precisa de um carro tunado, ou se só precisa de um carro para se movimentar. E dar carona para os outros para ir para a igreja, levar para a vigília, levar para o GC. Oi? Faz do seu carro, né? O carro do céu. O louvor do Fernandinho. Uma criatura eu sou, sei lá o quê. Carrega os outros lá dentro, escutando louvor. Tudo que nós formos fazer, irmãos, se não tivermos o sim de Deus, é melhor que não façamos. Nós precisamos ir para a oração, meu irmão. Querido, nós precisamos voltar à gênese de uma vida cristã, ao início do nosso estilo de vida cristã. Orar, gastar tempo em oração no nosso quarto secreto. Fala, Jesus, como eu resolvo isso? Jesus, me dá direção, me dá clareza. Jesus, não permite que meus pés sejam rápidos demais para correr atrás de uma boa ideia, mas andar
dentro da sua vontade. Sabe, Agar, irmãos, ela representa a nossa pressa, representa as nossas habilidades, a força do nosso braço, que a gente acha que a habilidade e força do braço, Deus aceita, assim, livremente, com uma decisão sem que haja consagração. A gente quer dar uma ajuda para Deus. Quantos já tentaram ajudar Deus aqui? Não sou só eu que sou pecador, irmão. Eu já quis dar umas ajudas para Deus, não deu certo não. Sara é isso. Nesse contexto, ela foi isso. Sabe, Agar representa também a nossa carnalidade. Ela representa esses frutos da carne que vamos manifestando em nossas atitudes. Agar representa a nossa incredulidade, muitas vezes. Ela representa uma aliança entre homens. Deixa eu te perguntar, você já fez coisas que sabia que não era para fazer e que Deus não aprova ou não aprovou? Você já fez? Não precisa levantar a mão. Todo homem, toda mulher pode correr esse risco de fazer coisas que Deus não aprova. Nós precisamos cuidar. Irmãos, Agar, ela representa todo o potencial carnal em nós. Irmão, carnalidade é cruz. Carnalidade é jejum, irmão. Sabia que se você jejuar, você não morre? Irmão, tira o chocolate, tira a Coca-Cola, tira o que você quiser, mas tira, permita com que o Espírito Santo de Deus domine sua carne. Para que você não seja um crente para que nós, melhor dizendo, não sejamos um crente carnal, nós precisamos ir para esse lugar de crucificação. Adolescente, você precisa jejuar, sabia? Não vai morrer se ficar sem comer, não. E aí, pai, faz teu filho jejuar também, para ele te dar um sossego também um pouco. Às vezes o seu filho é fazer morrer a carne dele para ele parar de te incomodar todo dia pedindo coisa com você. Olha para você e pensa que você é um banco. Quero isso, pai, quero aquilo, pai. Faz ele jejuar um pouquinho. Morre não. Tira o chocolate dele. Aliás, quando for no mercado, nem compra. Fica a dica, hein? Nós precisamos cuidar do nosso coração, irmãos. A gente não pode achar que talvez algumas coisas não dominem o nosso coração. Vamos lá. 4. Sara, pensando como terra, é o modo de Deus. Por quê? Agar nunca foi uma opção para Deus. A opção dentro dessa família era Abraão, o semeador, e Sarai, a terra. Era a única opção. Porque era dali que Deus faria o milagre. Era ali que Deus operaria o milagre. Sabe, Sara é uma figura do potencial criativo de Deus em nós, pelo seu Espírito. Deixa eu dizer, você pode até sentir esterilidade, mas saiba que Deus, Ele remove a esterilidade. Saiba que Deus, Ele faz mudar o curso das nossas vidas quando nós permitimos que Ele assuma o controle. Sabe, se ela é o potencial criativo de Deus pelo Espírito, nós vamos entender que Ele proveu todo o recurso espiritual para crescermos. Em fé, em esperança, em força, em renovo e em recomeço. Irmãos, quase sempre nós vamos precisar recomeçar processos das nossas vidas. E nós precisamos decidir como recomeçar, se debaixo da direção e orientação do Espírito ou debaixo das nossas perspectivas. Ou seja, as promessas de Deus, ela sempre vai passar pela prova do tempo. E o tempo é um recurso divino para amadurecermos, irmãos. O tempo é um recurso divino para o nosso amadurecimento. Nós precisamos absorver essa ideia. Por isso, nós não podemos interromper processos de amadurecimento por causa da pressa. Porque a pressa também tem a capacidade de atrasar o plano de Deus. E foi isso que, quando nós nos deparamos com Moisés no Êxodo, aconteceu. Havia uma palavra do Senhor a respeito do tempo de cativeiro da nação israelita no Egito. A palavra do Senhor diz que eles ficariam ali 400 anos. No ano 390, Moisés vai lá e mata um egípcio. Por que ano 390? Porque ele ficou 40 anos no deserto, irmãos.
A palavra do Senhor faz questão de mencionar que eles foram sair do Egito, 430 anos. Passou-se, portanto, 30 anos da data que Deus tinha dado a Abraão, que ficaria 400 anos preso no Egito. Por quê? Porque Moisés decidiu ter pressa em fazer as coisas. Ele foi guiado pela sua carnalidade. Ele foi guiado pela sua perspectiva. Ele foi guiado por esse sentimento de carnalidade para tentar resolver o que Deus disse que ia resolver. Deus não ia resolver o problema com um egípcio. Deus iria resolver a nação egípcia. E Moisés achou que resolver o problema com um egípcio era o suficiente. Só que ele atrasa a saída do povo hebreu daquela terra 30 anos. E nós precisamos prestar atenção, irmãos, com relação à figura de Moisés. Se nós tivermos pressa, nós precisamos entender que nós não vamos atrasar só o plano da nossa vida, mas nós podemos atrasar o plano de quem está em torno de nós. Isso é muito sério. Nós precisamos prestar atenção nas nossas escolhas. Nós precisamos prestar atenção em nossas decisões. Por quê? Porque quando nós olhamos para Sara, né, dentro de ser um potencial de Deus pelo Espírito em nós, ela também representa a nossa espera. Ela também representa a dependência. Ela representa o amadurecimento espiritual, que é movido, que é realizado pela vida no Espírito. Ela representa a fé. Ela representa, querido, uma aliança de Deus com nós. Deus fez uma aliança contigo. Deus fez uma aliança comigo, conosco. E essa aliança está calcada em Cristo Jesus. Um sangue poderoso. Nós estamos aliançados em Cristo, amém? Você está aliançado em Cristo? Então, se você está aliançado em Cristo, Deus proveu, a palavra do Senhor diz, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nós precisamos é esperar e aguardar. Como? Sentado? Não. Orando. Guardando a promessa do nosso coração. Jejuando quando a carne quiser fazer a gente se mover na força do nosso braço. Buscando a direção do Senhor, pedindo graça de Deus. Coragem para semear, mas também coragem. O Senhor me dá graça, me dá coragem para esperar, me dá coragem para perceber o amadurecimento me envolvendo, para que eu possa colher por inteiro aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ou seja, Sarai representa todo o potencial divino em nós. E nós precisamos entender isso. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o tempo não tem poder de apagar a promessa de Deus. Por quê? Olha que Gênesis 18, 12 diz. Diz assim, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também, o meu Senhor teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sabe, o tempo não apaga a promessa de Deus, mas a nossa pressa atrasa a promessa de Deus. E nós precisamos estar dispostos, ou precisamos de coragem para saber esperar também. Sabe, o tempo não tem, como eu disse, poder de apagar nem a promessa de Deus. Mas se nós entrarmos num lugar de incredulidade, num lugar de ansiedade, num lugar de pressa, isso pode atrasar o plano e o propósito de Deus. Então, irmãos, com base nisso, nessa pequena introdução, eu concluo minha mensagem lhe fazer uma pergunta. Que estilo de semeador, que estilo de vida você quer ter? Porque você é um semeador. Biblicamente, nós todos somos um semeador. A palavra do Senhor diz que o poder da morte e da vida está na língua. Tiago diz isso. A palavra do Senhor fala que aquele que creu com o coração, profere com a sua boca. Nós somos semeadores. Você é semeador para o seu futuro. Você é um semeador para a sua família. Você é um semeador, porque Deus colocou um potencial de semeadura em sua vida.
E o maior potencial de semeadura, segundo a vontade de Deus, é quando eu uso a palavra para proferir e liberar a respeito do meu futuro. Sabe o que cria o seu futuro? O que cria o seu futuro, o que cria as bênçãos do seu futuro, é a palavra de Deus. Não são nossas competências. Você pode ter qualquer formação, você até pode ter um êxito profissional, mas se você não tiver capacidade de discernir que o seu futuro é criado pela palavra de Deus, isso pode se tornar um problema. Então, deixa eu lhe dizer, em qual terra você vai escolher semear daqui para frente? É esse o ponto-chave. A semelhança de Abraão, nós somos um semeador. Mas Deus coloca diante de nós duas terras. A terra chamada Agar e a terra chamada Sara. Em Deuteronômio, a palavra do Senhor vai dizer, se não me engano, versículo 11: eis que ponho diante de vós dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. E o Senhor diz assim, parafraseando para os dias atuais: olha, eu acho que vocês deveriam escolher o caminho de vida. Meu irmão, nessa manhã, quanto tempo você está disposto a esperar para que as promessas de Deus se cumpram? Você tem a coragem necessária para escolher e semear? São perguntas-chave que você e eu devemos fazer para nós mesmos. Sabe, Deus, Ele espera que nós nos ajustemos à caminhada que Ele nos propôs. Deus espera que nós tenhamos uma perspectiva diferente diante das suas promessas. Deus não mente. Deus não se esquece. No entanto, Ele colocou em nossas mãos o governo, a autoridade para fazer segundo a direção que Ele nos dá. Você vai fazer negócio? Olha a Deus. Você precisa fechar negócios? Olha a Deus. Você vai fazer algum movimento? Olha a Deus. Ei, Deus não tem pressa para algumas coisas, não. Ore antes. Continue orando durante. E continue orando de novo. Até que Ele te dá uma direção. Não se mova pelos seus próprios conhecimentos. Não se mova pela sua própria perspectiva. É para tudo. É financeiro, é familiar, é profissional. Se você não tem uma palavra clara de Deus, não se mova. Simplesmente não se mova. Porque nós não podemos nos mover por uma boa ideia. Vamos ser honestos, irmãos. O nosso estilo de vida. Não vamos permitir que o nosso movimento é fruto da circunstância. Nós vamos orar e esperar que Deus abra a porta, que Deus produza os meios, que Deus nos dê a direção clara, para que nós andemos segundo os seus planos, os seus propósitos. Isso vai nos guardar. Isso vai nos livrar de cairmos, de nos ferirmos, de nos frustrarmos. Voltando ao texto, eu quero encerrar por aqui. Verso de número 5. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu dei a minha serva para que a possuís, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. O texto lá em cima diz: eu quero edificar a minha vida através dos filhos que ela vai me dar. A pergunta que eu faço nessa manhã: ela conseguiu edificar a história dela em cima dos filhos? Ou do filho? Não. Porque tudo que nós gerarmos na carne, nós não vamos poder usufruir. Nos será tirado. E aí, nós vamos ter que recomeçar o processo. Irmão, é mais difícil recomeçar o processo do que começar do jeito certo. Porque quando a gente tem que recomeçar o processo, nós vamos recomeçar primeiro com sentimentos de frustração, com sentimentos de derrota, com sentimentos de, aqui como eu falei, de ausência de fruto, de esterilidade. Então, cuidado. Eu creio que a palavra do Senhor para os nossos corações é isso. Irmão, nós precisamos de coragem para semear, mas também de coragem para esperar a colheita. E para mim, a questão chave aqui é que nós abraçamos rapidamente os planos e propósitos de Deus. Amém? Eu espero que você tenha esse coração. Eu quero a vontade de Deus.
Mas a coragem maior é saber esperar no meio do processo. Ali a gente vai ter que ter fé. Ali a gente vai ter que ter postura. Ali a gente vai ter que regar em oração. Ali a gente vai ter que jejuar muitas vezes. Porque enganoso é o coração